Olá, que legal você estar de volta conosco nessa semana. E não se sinta estrangeiro, hein? Se você está visitando o nosso canal pela primeira vez, não se sinta um estrangeiro no meio de nós. Nós vamos falar desse tema essa semana e você já faz parte da nossa família. Faça a sua inscrição, compartilhe o que você está aprendendo e deixe seu like para que outras pessoas possam entender que esse canal está produzindo para a sua vida um aspecto positivo de aprendizado, de crescimento, e lembrando sempre que nós estamos abertos a sugestões e aprendendo junto com você a dinâmica de podermos compartilhar o nosso aprendizado a cada semana. O tema dessa semana, lição número 5, os estrangeiros no meio de vocês. E olha, eu preciso fazer a lembrança do resumo sobre o que nós aprendemos na lição número 4, da semana passada, e o que o tema da lição 5 vai apresentar. Na última lição, ame a Deus. E nesta lição, ame ao próximo. Você está entendendo como é que essa lição está sendo composta? Desde a primeira lição até agora a lição número 5. Na próxima semana, antes da minha fala, eu vou apresentar um resumo dessas 5 primeiras lições para que você possa ter uma visão de cima para baixo e entender qual é a cosmovisão da abordagem do autor para a lição desse trimestre, mas ele tem um crescente. E agora estamos numa relação em que a gente precisa amar o próximo. É, na verdade, o resumo de toda a lei. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E o verso para memorizar diz assim, portanto, amem os estrangeiros, porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Sabe o que é que ela está dizendo? O ensino dessa semana é o seguinte, ame o estrangeiro, pois, afinal, você também já foi um escravo. Essa é a mensagem para Israel. E para você hoje? Para nós hoje, qual é a mensagem? Ame o seu próximo. Afinal, você é tão pecador quanto ele. É bem assim. Direto ao ponto. Veja aqui o esboço para a lição dessa semana. Ela apresenta uma estratégia interessante que você deve considerar à luz do que você aprendeu. Fique à vontade para fazer algum ajuste, se entender, se é necessário. Mas dentro do que eu aprendi nessa semana, eu queria compartilhar uma coisa importante que a lição de domingo já me abre a mente. Circunda em seu coração. Em outras palavras, Deus está dizendo assim, ei, preste atenção numa coisa aqui. Não confunda as coisas. Ame o pecador, não o pecado. Circunde seu coração, preste atenção. Circunde a vossa mente. Prepare ela para entender o tema da salvação. Você não pode confundir as duas coisas. Circunde seu coração. Ame o pecador, mas não ame o pecado. Se você entender bem esse conceito, você vai entrar no tema da aliança sem conflitos. Porque se nós não compreendermos o lugar de cada coisa, nós vamos nos confundir, achando que estamos fazendo uma boa coisa, e às vezes nos atrelamos ao pecado na tentativa de salvar o pecador. Não. Você se atrela ao pecador para salvá-lo do pecado, para tirá-lo da situação em que ele se encontra. Então é importante que você entenda. Não confunda as coisas. Ame o pecador, mas aborreça o pecado. E a história das tábuas quebradas, que a lição apresenta, ela é interessante. Você pode fazer essa revisão com a sua unidade, só lembrando a história. Como é uma história conhecida, então faça a revisão. Moisés passou 40 dias no monte, lá ele recebeu a tábua dos 10 mandamentos, enquanto ele estava lá, o povo de Israel se contaminou, se prostituiu, fez ídolos, estava adorando ídolos, enfim, você conhece a história. Quando Moisés desce, que vê aquela situação, ele quebra as tábuas. Depois, o que é que acontece depois? É aí que está o ponto da graça. Deus não destrói o povo. Moisés aparece como intercessor e Deus não destrói o povo. Aliás, Deus reescreve os 10 mandamentos. Moisés sobe novamente no monte, passa 40 dias novamente na presença do Senhor. E aí se estabelece o ensino sobre a graça. Então é importante que mesmo Israel tendo pecado contra o Senhor, e foi um pecado grave, foi de idolatria, escolheram outro Deus, Deus age, mesmo com a base na lei, Deus age com a sua graça. Interessante você trabalhar esse tema com a sua unidade. Uma outra coisa importante que eu acho interessante você destacar
é a questão da cosmovisão da adoração, porque nisso consiste o grande conflito no qual nós estamos inseridos e que a lição, em algum momento desse trimestre, vai tocar nesse assunto. Porque se fala de graça, é porque tem pecado. E se fala de pecado, é porque esse é o resultado de um conflito, do grande conflito cósmico que nos alcançou. E a cosmovisão da adoração envolve duas coisas: amar a Deus e ao próximo. Preste atenção que isso aqui é um fator importante. Amar a Deus e ao próximo é uma expressão de adoração. Primeiro, a lição de segunda-feira fala que o Senhor Deus é Deus dos deuses. Então, ele está acima de todos os deuses. Segundo, na lição de terça-feira, que o Senhor Deus é Deus dos povos. E aí? Não é dos adventistas apenas. Ele é Deus dos povos. E é Deus dos deuses. Então, veja, isso envolve crença e fé que outras pessoas têm, outras formações, outras ideologias e credos. Então, como é que eu devo tratar o meu próximo a partir dessa cosmovisão? De que Deus é Deus de todos os deuses. E que Deus é Deus de todos os povos. Sabe o que isso significa? No mínimo de qualquer compreensão, no mínimo, significa que somos irmãos. Se ele é Deus de todos os povos, nessa perspectiva, ele é meu Deus e é Deus também do estrangeiro. E se ele é Deus também do estrangeiro, então eu e o estrangeiro somos irmãos, ou deveríamos ser. É importante você compreender essa perspectiva, porque a proposta da lição dessa semana é amar o próximo. Você não pode perder a referência desse amor de Deus por você. E, finalmente, vem o aspecto prático, e aqui nós começamos a entender, e vai ficar fácil de você aplicar com base na lição de quinta-feira e de quarta-feira, vai ficar fácil de você aplicar essa compreensão do que seja religião, que ela não é filosofia apenas, não é uma ideologia. A religião pura, diante de Deus, está descrita em Tiago 1,27. Então, eu acho bom você abrir a Bíblia nesse momento, você que está nos ouvindo, para conferir o texto, mas quando você for estudar esse tema com a sua unidade de ação, você que é um adventista e participa dessa classe, abra a Bíblia nesse momento, solenize esse momento, porque ali está a descrição do que Deus espera que seja a igreja dele aqui na Terra. Tiago 1,27. E esse conceito de igreja pura e verdadeira está ligado ao conceito de justiça, que a lição de quarta-feira trabalha. Então, considere a pergunta 6 da lição. Veja que essa pergunta 6 da lição de quarta-feira, ela é uma pergunta muito importante e que você não deve passar por alto, que são os textos e que eles têm um tema em comum. Se você ler Deuteronômio 1,16, 16, 19, 24, verso 17 e 27, verso 19, que são os versos da pergunta 6, você vai perceber que eles têm um ponto em comum e eu creio que você deve abordar isso na sua unidade, explorar isso na sua unidade. Ok? Agora, lembre-se de uma coisa. Você visita, mas não se contamina. Você visita o pecador, mas não se contamina. E que é uma linguagem bem própria para os dias atuais. Você visita alguém que está com Covid. E para você não se contaminar, você vai prevenido com algumas coisas. Então, é assim que você trata com o pecador. Você vai visitar uma pessoa enferma espiritualmente, mas vá preparado para isso, para que você não seja contaminado. Você tem um propósito ao visitá-lo, é tirá-lo dessa situação, é trazê-lo de volta a uma relação de amor que o pecado promoveu de separação. Então, quando você se aproxima de alguém que está doente, faça-o como se ele fosse o seu irmão. E outra coisa importante, como é que você gostaria de ser tratado nessa situação? Porque não esqueça, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Finalize com a clássica pergunta de toda semana: qual era a verdade presente para Israel na perspectiva do conceito de estrangeiros? Como é que eles deveriam encarar essa situação? Não esqueça daquele verso de Êxodo 20, verso 8, quando fala do sábado, e fala o estrangeiro das tuas portas para dentro. É interessante você mexer nesse assunto aí.
E qual é a verdade presente para nós hoje? Como é que nós devemos tratar as pessoas ao nosso redor? Essas que ainda não são da nossa denominação religiosa, por exemplo, se você usar isso como referência, essas que ainda não são da sua família, se você usar a sua família como referência, essas que ainda não são da sua comunidade, se você usar o aspecto social como sua referência, enfim, aquele que passa por você na rua, que você talvez nunca mais o encontre. Qual é a verdade presente para nós em relação a esse estrangeiro? Busque essa resposta, porque a resposta a essa questão vai mostrar que você aprendeu bem o tema da lição dessa semana. Até a próxima. Que Deus te abençoe.